Irmãos, esse livro vai relatar uma conversa entre um profeta e entre Deus. Nesse livro nós vemos o profeta falando, Deus falando, Judá sofrendo as consequências dos seus pecados, Judá sofrendo as consequências da desobediência, da separação, da rebeldia. Obrigado. Judá sofrendo essa consequência do seu pecado. E o homem de Deus aqui é levantado. O profeta de Deus aqui é levantado. Mas a gente vê aqui no começo desse texto um homem em crise. O profeta em crise. Babilônia estava chegando para oprimir o povo. Babilônia estava chegando para deixar aquele povo cativo. Aquele profeta estava em crise por conta das consequências daquele povo, do pecado do povo. E nesse diálogo a gente percebe o quanto que esse homem está buscando a Deus. O quanto que esse homem está tentando mudar alguma coisa, agir, para que de alguma forma Deus intervenha. Só que diante das respostas de Deus, ou diante de falta de resposta de Deus, esse profeta, ele vive a sua crise. Esse livro, ele traz alguns questionamentos que nós, em nossa vida, nós temos também. Deus, por que nós sofremos? Deus, por que nós sofremos? Deus, por que o Senhor fica em silêncio? Por que o Senhor permite um mal? Por que o Senhor permite injustiça? Por que muitas coisas acontecem, ó Deus? Esse livro relata muitas de nossas crises. Quem nunca passou uma crise aqui? Quem nunca teve uma crise? Quem nunca pensou? Quem nunca questionou? Quem nunca duvidou? Quem nunca pensou em desistir, em voltar atrás? Nesse livro, nessa série, a gente vai perceber um homem que passou por tantas situações aqui de diálogo com Deus. Um diálogo talvez para ele desgastante. Um diálogo que trazia para ele talvez um desespero. Mas a gente vai ver um homem que tinha fé em Deus. A fé dele foi reavivada através desse diálogo, dessa conversa, da experiência que ele teve com Deus. E talvez você está passando por momentos de crise. Talvez você está vivendo uma crise. E talvez você vai perceber que a crise é um lugar para você reencontrar algo. Talvez você vai perceber que a crise é um lugar para você reencontrar a sua fé. Uma fé talvez que está se perdendo. Uma fé talvez que ficou estagnada. Uma fé talvez que ficou paralisada. Talvez esse é um momento de crise, Deus quer revelar algo novo para você. Ele quer resgatar algo novo do seu coração. O momento de crise não é para você parar, para você desistir, para você dar um tempo. O momento de crise é para você reencontrar algo novo. O momento de crise talvez é para você reencontrar a sua fé. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. É claro que você não precisa me responder, mas apenas reflita. Quando foi que você perdeu a sua fé? Quando foi que você perdeu a sua fé? O que aconteceu com você? O que houve com você que você perdeu a fé? Mas pastor, eu ainda acredito. Eu ainda tenho a fé. Quando foi que você perdeu a proporção que você tinha da sua fé?
Talvez a sua fé, ela diminuiu. Como assim a minha fé diminuiu? Talvez nas suas decisões, talvez nas suas escolhas, talvez nas suas atitudes. Talvez você nesse momento você está se debatendo, está tendo um debate consigo mesmo. Eu não perdi a minha fé. Mas qual atitude que você tomava antes e hoje você não toma mais? Qual postura você tinha antes e hoje você não tem mais? Qual comportamentos você tinha antes e hoje você não tem mais? Qual é a forma que você servia antes e hoje você não serve mais? Talvez isso é a resposta de alguém que perdeu a fé, que foi percebendo que não vale mais a pena, não é mais necessário, dá para resolver de outras formas, dá para resolver com outras possibilidades. Quando foi que você perdeu a fé? E o que aconteceu para a sua fé ser perdida? O que houve que o seu comportamento mudou? A sua atitude mudou? A trajetória da vida cristã, irmão, é um grande desafio. A trajetória da vida cristã são lutas. Não são caminhos fáceis. E quantas vezes você sofreu, apanhou, e talvez isso foi minando a sua fé. E você foi escolhendo outros caminhos, outras formas, outras maneiras de justificar. E dizer para você, olha, eu permaneço com fé, mas agora é do meu jeito. Agora é da minha maneira. Agora é da forma que eu entendo o que eu preciso fazer. Mas talvez você perdeu a fé naquele que realmente era o provedor da sua vida emocional, espiritual e financeira. Talvez o seu comportamento está mostrando isso para você. Talvez agora você vive mais uma vida independente de Deus, fazendo as coisas do seu jeito, para garantir que no dia 5 você tenha tudo, o seu recurso financeiro, a sua saúde emocional, a sua vida espiritual. Talvez você está fazendo tudo da forma que você entende que vai te dar segurança. Porque quando você faz, você está no controle. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, a gente estava de bicicleta, e aí na bicicleta tinha, eu não lembro aquele nome, mas que ficava atrás, assim, para você subir e ficar em pé, segurando no ombro do amigo. Sabe o que eu estou falando? Lembra? Um apoio, né, para os pés. E quando eu estava ali, alguém me levando, e descia a Dona Tecla ali, para quem sabe ali, né? Naquela época não tinha tanto carro assim. Minha mãe não sabe disso, está sendo revelado agora. E aí, enquanto eu estava de carona, era muito e muito medo. Eu pedalava, e o negócio era... Deus guardou a minha vida. Estou aqui hoje. Agora, quando eu estava pedalando e alguém estava no meu ombro, porque eu estava no controle, eu também arrebentava e eu não tinha medo, não tinha nenhum friozinho na barriga, porque eu estava no controle. Esses dias eu tive a honra de dar um rolê aqui na nave do Renato, e ele deu uma acelerada. O Felipe estava atrás assim, a gente viu que ele tremeu, né? Porque não era o pai dele que estava dirigindo, né? Então... Agora olha só. Porque quando nós estamos no controle, a gente tem menos medo. E a gente começa a fazer coisas
para estar no controle. Começamos a tomar atitudes que não fazíamos antes para estar no controle. E isso talvez demonstre para nós que estamos perdendo a fé. E alguns a saúde aí, né? Estamos perdendo a fé. Agora olha só, irmãos. Você acreditava em que antes? Qual que era o seu tipo de crença? O que você fazia antes e acreditava e hoje não acredita mais? Você lutou, você se esforçou tanto. E agora? E agora você está numa fase diferente. E talvez agora você está em crise. Só que nesse momento de crise, o que Deus ele quer talvez é resgatar aquilo que foi perdido. Ou que está se perdendo. A fé. Algo que Ele colocou em você. E durante alguns anos, algumas situações, isso foi se perdendo. Irmão, nada é perdido de uma hora para outra. Nada é perdido de uma hora para outra. Nós vamos perdendo. E quando você viu, acabou. É como aquela ampulheta que a areia vai descendo. E de repente a parte de cima não tem mais nada. E assim é a nossa vida. Se a gente não prestar atenção, a nossa fé, ela vai minando como uma goteira. Pinga só um pouquinho, mas é só uma gotinha. É só uma gota. É uma gota hoje. É uma gota amanhã. Quando você menos imaginar, você não tem mais força para servir ao Senhor. E você arranja uma outra forma de viver a sua vida e controlar a sua vida. Porque as coisas agora se perderam. Porque você perdeu o controle. Você perdeu o controle não. Você deixou que Deus controlasse a sua vida e você assumiu o controle dela. Primeira parte aqui, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Ou na versão NVI, a advertência revelada ao profeta Abacuque. Essa advertência, essa revelação, ela soa para Abacuque como um peso. Não vem como algo bom. Ela vem como algo pesado. Nesse evangelho que a gente tem ouvido, nessa teologia, melhor dizendo, neopentecostal, a gente percebe muito pessoas nos chamando para ter uma vida de benefícios, de satisfação, aonde tudo vai dar certo para você. Só que quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai entender que não é bem dessa forma. Nesse primeiro momento, a palavra que vem para Abacuque é uma palavra de advertência. É uma palavra que vem pesada. É uma palavra que vem para trazer angústia. É uma palavra que vem para castigar o povo. Não é uma palavra leve. Nós temos que entender, irmãos, que Deus tem a forma de trabalhar com o seu povo. E muitas vezes Deus trabalha conosco de uma forma pesada. Deus fala conosco de uma forma pesada. Para você que ora e fala, Deus, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Se prepara. Porque nenhum profeta que foi usado pelo Senhor, nenhum homem de Deus na Bíblia, teve uma vida tranquila, uma vida de ir no clube, final de semana, passear, se divertir, uma vida cheia de dinheiro. Não, nós vemos homens, mulheres,
sofrendo por conta do Evangelho. Por conta do Evangelho. Nós precisamos entender, se nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos estar dispostos ao sofrimento. Eu me lembro de uma situação muito clara para mim, muito clara, aonde Deus falou para mim: você vai precisar ter caminhos, passar por experiências para receber a minha revelação. E a grande questão é: você está disposto a isso? Você está disposto a passar por caminho de sofrimento para que eu seja revelado a você? Você está disposto a isso? E a grande questão, irmão, é: você que quer servir a Deus, você que pede para Deus se revelar a você, você está disposto para talvez, em alguma situação, Deus se revelar de forma pesada em você? Porque nem sempre vai vir da forma que você espera e da forma que você quer. Deus trabalha da forma dele, não é do nosso jeito. Primeiro ponto: no momento de crise nós precisamos estar dispostos a passar pelo sofrimento. Nós precisamos estar dispostos a passar pelo sofrimento. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui que alguém compartilhou comigo na semana passada. É Colossenses, só um minutinho. Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo se alegrava em quê? No sofrimento. E esse sofrimento era por outras pessoas. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Todos nós passamos, todos nós vamos passar, todos nós vamos ter o privilégio de partilhar das aflições de Cristo. E a grande questão é: isso traz alegria ao nosso coração? Isso traz alegria ao nosso coração? Ou nós esperamos escolher um outro tipo de vida? Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Irmãos, nesse primeiro momento aqui nós vemos Abacuque. Quando ele fala até quando, dá a entender que ele está clamando já faz um tempo. Ele está clamando já faz um tempo. E a sensação que Abacuque tem é que Deus não está ouvindo ele. Acho que talvez é uma experiência de fé, talvez uma das mais difíceis. Aquela sensação de a gente orar, e não é possível, Deus não está me ouvindo. Não é possível, Deus não está me atendendo. Porque eu oro, eu coloco toda a minha fé
naquela situação. E aí não acontece. Ele fala: até quando? E aquela sensação que eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Você segurando aquilo. Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Eu queria dar outro exemplo para vocês, mas o exemplo que me veio na cabeça é uma cena quando a dona Florinda coloca uma panela de pressão quente e o Kiko fica segurando ali, e aquela dor ali. Aproveitar que a Marta e o Edinho não estão aqui. Eles estão ministrando hoje em outra igreja, por isso que não estão aqui. E a gente: Senhor, até quando eu vou suportar? Até quando eu vou aguentar? Até quando? E no momento de crise, a nossa sensação é: eu não vou aguentar. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não sei até quando eu vou conseguir. Porque a gente não vê perspectiva de mudança. A gente não vê perspectiva de transformação. A gente não vê perspectiva. E ele fala: eu clamarei e tu não me escutarás. Além de ter a sensação que eu não aguento, uma sensação da solidão, uma sensação de um Deus que eu amo, que me ama e me abandonou. Uma situação de abandono. E talvez nesse momento de crise que você passa, você sente esse abandono. Você sente essa solidão. E ele grita: violência. Judá está totalmente distorcida. A cidade está totalmente violenta. Uma nação violenta também está chegando. E esse texto, ainda a gente vê ele gritando. Ele grita ao Senhor: até quando gritarei? Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos respostas. Só que a grande questão, irmão, que nem sempre o clamor e a resposta vai ser atendida no período que nós desejamos. Hoje a nossa geração consegue o que quer, na hora que quer. Eu preciso ir embora. Deixa eu chamar um Uber. É na hora. Se o Uber não cancelar a sua viagem, é na hora. Hoje eu não quero fazer comida. Vou no iFood. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Põe no crédito. Mas a gente não tem limite. Põe no cheque especial. Irmãos, a gente tem saída para tudo. E aí nós pensamos que com Deus é da mesma forma. Olha, Deus, o meu aplicativo com o Senhor está com problema, porque eu estou clicando aqui e o Senhor não está me atendendo, Deus. Esse aplicativo está desatualizado. Porque eu estou orando aqui, ó, e estou apertando enviar oração, eu já enviei um monte de oração. E o pauzinho lá não está azul, está nem visto. O que está acontecendo, Deus? E aí a gente entra em angústia. E aí a gente entra em desespero. E aí a gente entra em crise. Porque nós estamos mal acostumados. Talvez na posição da nossa empresa, quando a gente fala, alguém tem que ouvir a gente. Quando você posta lá os seus status lá, as pessoas colocam um coraçãozinho, você está sendo visto. Talvez as pessoas aplaudem você, falam que você canta bem, que você é isso, aquilo, que você é bonito, é bonita, te elogiam, falam que você está forte. Mas aí, essa relação com Deus não é do seu jeito, não é da sua forma.
Não é você que vai estabelecer o até quando. Não é você que vai estabelecer o momento que Deus ele vai te ouvir. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com Ele. Isso tem a ver com Deus. E aí nesse momento de crise, Deus quer resgatar isso em você. Olha, filho, eu quero te mostrar que você não tem controle de nada. Eu quero mostrar que você não tem controle de nada. Tudo depende de mim. Tudo depende de mim. E se Deus quiser tirar o nosso emprego? E se Deus quiser tirar o seu emprego? E aí? Como vai ser? E se Deus quiser fazer algo para provar você? E aí? Como vai ser? Então quer dizer que você vai ter que orar, você vai orar, e Deus vai ter que te responder na hora que você quer. E ai dele, se ele não te responder. Com Deus, irmão, não é dessa forma. Versículo 3. Por que razão por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta, a conflito, por todo lado. De um lado está Judá, vivendo totalmente contrário aos propósitos e o plano de Deus. Do outro lado está Babilônia chegando para oprimir, para prender, para cativar o povo. Abacuque, ele está questionando a Deus: Deus, por que eu vejo tanta injustiça? Como assim? O Senhor escolheu um povo injusto para castigar o teu povo. Não, isso não está certo, Deus. Isso não está certo. Por que me fazes ver isso? E aí, a vida cristã, irmãos, ela abre os nossos olhos. E nem sempre aquilo que vemos é algo bom, é agradável. Porque na vida, quando você entende que quer servir a Deus, e você tem um coração conectado com Deus. O profeta, ele via injustiça. O profeta estava vendo tudo aquilo, porque Deus tinha chamado aquele homem para ser profeta. E o profeta precisava ver a realidade da nação, o caos da nação. E nem sempre nós vamos ver coisas boas. E as coisas vão angustiar o nosso coração. Senhor, é muito pecado, é muita morte, é muita violência. Senhor, isso dói a minha alma, dói o meu coração. Eu não quero sentir esse peso, eu não quero sentir essa dor, eu não quero sentir essa angústia. Só que o chamado de Deus, irmãos, Ele te chama para ver como Ele vê. Deus, Ele te chama para enxergar como Ele enxerga. E você vai ver violência, você vai ver morte, injustiça, desgraça, e isso vai machucar o seu coração. Só que antes de machucar o seu coração, irmão, isso fere o coração de Deus. Você acha que Deus fica lá, tranquilão, com tudo acontecendo? Não. Não. E aí o nosso chamado é para isso. É para ver. E muitas vezes sentir. E muitas vezes sentir. E Deus, Ele chama você para compartilhar. Vocês falando, eu falando agora, me lembrei. Isso, logo no começo, Deus me separando da idade desses meninos ali. E eu ia no shopping,
passeando ali e tal, e eu chegava com o coração angustiado. Eu ficava no meio de pessoas, o coração angustiado. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Até Deus me mostrar. Essa é a dor que eu sinto por todas as pessoas que estão aqui e ainda não me conhecem. E eu quero que você sinta, para que você nunca pare de pregar e falar do meu amor para essas pessoas. Então servir a Deus, filho, é sofrer, é sentir um sentimento de Deus aqui, e nem sempre um sentimento bom. Talvez um sentimento de tristeza, um sentimento de dor. Mas Deus está compartilhando isso com você. Porque Ele te ama para ser profeta, para pregar, para anunciar, para proclamar. Dói. Mas esse é o chamado de Deus, filho. Não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de servir a Deus. Não troque o seu chamado por qualquer outra coisa. Não troque. Esses dias eu conversei com alguém, eu falei, olha, o que eu passo você não sabe, ninguém sabe. Só eu, a Patrícia. São 12 anos de ministério pastoral. São 22 anos de ministério de serviço. Coisas que ninguém sabe, nem minha mãe, nem meu pai soube, nada, ninguém. Mas Deus me chamou para sofrer. Deus me chamou para servir. Deus me chamou para passar por esse caminho. Era muito mais fácil eu ter o meu trabalho, final de semana vamos para o clube, vamos para a praia. Eu compartilhei esses dias aqui, conversando com a Patrícia. Os meus filhos, eles não vão me ter 100%. Eles não vão me ter da forma que eu poderia ser para eles se eu não estivesse servindo aqui. Eu entendo isso. A minha esposa não vai me ter da forma que me teria se eu não estivesse servindo aqui. A minha vida não seria da forma que é hoje se eu não estivesse servindo a Deus. Eu sei muito bem disso. Mas é o chamado. É o que Deus coloca, não só a mim, mas cada um de nós aqui, para servir a Deus. Porque Deus mostra para nós. Deus compartilha conosco o sofrimento. E por que Ele põe no nosso coração? Para o nosso coração ir até essas pessoas. Para o nosso coração ir até essas vidas. Por que a gente vai criar uma escola de futebol, ir atrás disso, atrás daquilo, atrás de pessoas? Você está arrumando, já falaram para mim, você está arrumando problema para a sua cabeça. Irmãos, nós somos chamados para sinalizar o reino de Deus. Nós somos chamados para pregar esperança. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. O nosso Mestre Jesus nos ensinou, com a vinda dele aqui, a forma que deveríamos viver. Ele não veio aqui por comida, por bebida, mas para fazer a vontade de Deus. Ele não veio aqui para viver, ele veio aqui para morrer, irmão. Ele veio aqui para morrer por pecadores, por pessoas como eu, como você. Ele veio para ficar numa cruz, por mim, que não fez nada por ele, que não merecia nada, para ele estar lá na cruz, mas mesmo assim, por mim, ele ficou naquela cruz. Ele me ensinou isso, ele nos ensinou isso. Por isso que Paulo falava, eu me alegro nesse sofrimento, porque ele partilhava das aflições de Cristo.
O profeta Abacuque sofreu, ele sofreu sim, mas ele tinha a maior experiência que um homem pode ter: olhar com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus, ser usado, ser boca de Deus a um povo decadente, pecador. Ele sofreu, mas ele teve a maior experiência que um homem nessa terra pode ter. Ele falava com Deus, ele conversava com Deus, ele vivia com Deus, ele foi escolhido por Deus. O momento da crise é um momento para resgatarmos a nossa fé. É um momento para resgatar aquilo que talvez está se perdendo. Talvez você ainda não entendeu. Filho, mesmo que seja uma gotinha, se preocupe com essa gotinha. Não deixe essa gotinha se vedar, essa gotinha continuar caindo. Vede, tampe, mude o seu comportamento, a sua atitude. E aqui para ir para a aplicação, para encerrar. Então, diante da crise aqui, a gente vai terminar nesses 4 versículos. Ainda nesse primeiro momento, é só a queixa de Abacuque. É só Abacuque falando com Deus. Domingo que vem a gente vai ver a resposta de Deus para Abacuque. Primeiro ponto, no momento de crise, entenda que você não está sozinho. Abacuque aqui, ele não estava só. É um livro, se eu não estou enganado, se vocês puderem me confirmar, dá um joia assim. É o único profeta que a gente não vê falando com as nações. Só ele e Deus. Só ele e Deus. Tenho quase que certeza. Que honra, irmão. Que privilégio. Estar com Deus, falar com Deus, ter comunhão com Deus. Nesse texto aqui a gente vê essa conversa dele e Deus. Aqui a gente só leu os primeiros 4 versículos, depois você pode ler os outros. Lê o livro todo na sua casa, tem que ler e reler muitas vezes. Deus responde, Deus fala com Abacuque. O silêncio de Deus, irmãos, é uma fala ao nosso caráter. Talvez Deus está em silêncio, só que Ele está trabalhando. O silêncio pode ser uma resposta de Deus para você. O silêncio, ele pode ser uma resposta de Deus para você. Ele quer ensinar algo. No silêncio, Deus está falando com você. O silêncio pode ser um sinal que Deus está trabalhando. Quando Deus responde aqui para Abacuque, quando Deus fala com ele, a gente já vai ver um Deus que trabalha, um Deus que já está atuando. Abacuque estava em crise, Abacuque estava preocupado, Abacuque estava questionando tudo. Mas Deus estava acima da oração de Abacuque. Deus estava acima daquilo que Abacuque estava enxergando. Deus estava trabalhando. Deus estava atuando. Deus estava se movendo. Nós pensamos que no silêncio Deus para. O nosso Deus não para. O nosso Deus está trabalhando, Ele está se movendo. Ele opera durante toda a história. Ele trabalha na história, Ele trabalha no mundo. O nosso Deus não para. Ah, mas Ele não me responde. Eu não vejo nada acontecendo, irmão. Deus faz. Deus, Ele faz. Antes de você imaginar, antes de você querer alguma coisa, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo.
O silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. O silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. Tenha fé, irmão. Tenha fé que Deus está te ouvindo. Não é porque que Ele não te responde que Ele não está te ouvindo. Sabe você, mãe, pai, que o seu filho já pediu aquilo e você já vai dar para ele, mas ele está toda hora lá falando? Você não vai nem responder, porque está lá. Eu já estou fazendo. Não precisa ficar no meu pé falando toda hora. Eu já sei. Deus já está fazendo. Deus já está trabalhando. Ele está ouvindo. Tem o tempo. Tem a forma. Tem o jeito dele. Fique em paz. Fica em paz. Existem questões que não estão relacionadas com a nossa razão. Não adianta, eu já falei aqui várias vezes, não adianta colocarmos a nossa razão, a nossa lógica, o nosso pensamento. Não adianta. É hora de fé. E o momento de crise é o lugar do encontro com Deus. O momento de crise é o lugar do encontro com Deus. Abacuque estava em crise, mas ele teve a experiência de ter encontro com Deus. A gente vai perceber no longo desse mês aqui. O momento de crise é o lugar do encontro com Deus. Você que quer ter um encontro com Deus, você que quer ter uma transformação na sua vida, você vai precisar ter o teu coração pronto, disposto a deixar Ele levar aonde Ele quiser, a fazer o que Ele quiser na sua vida. A grande pergunta é: você está disposto? Você está disposto a ser um profeta de Deus? A ser um homem, uma mulher de Deus, usada por Deus? Chega lá diante dele e ele fala: olha, você é o meu filho, que eu tive alegria lá na terra. Você entendeu o que era me servir. Você entendeu o porquê você estava lá. Eu convido a você a se desapegar de tudo nessa vida e se apegar em Deus. A se apegar em Deus. E eu convido a você a fazer parte dessa obra que Ele tem feito. Uma obra de restauração, de transformação, uma obra de cura, uma obra de salvação. Vou contar uma experiência aqui. O ano passado mudei, né? E a gente precisava reformar a casa. E Deus separou uma pessoa para fazer o trabalho lá na nossa casa. E foi alguém que foi escolhido por Deus ali. E ali, enquanto ele estava trabalhando ali, né? Essa pessoa é o Carlos, né? Levanta a mão, Carlos. Ele estava ali trabalhando. E ele estava ali, quando ele trabalhava, ele ouvia músicas, ouvia louvor, cânticos. E ali o Espírito Santo falando no meu coração: tá vendo? Vale a pena. Vale a pena. Porque eu lembro quando a gente foi abrir a casa de paz lá na casa da Marlene, e Deus tinha trazido uma revelação para mim, que eu tinha que tomar uma posição, uma postura, uma atitude. Vou contar o sonho aqui para vocês. Eu estava com a Patrícia passeando de braços dados, e de repente várias pessoas, eu já contei na vigília, né, essa experiência. Várias pessoas invadiam um lugar. E nesse lugar tinha várias crianças brincando. E aí eu tinha que deixar ali a Patrícia no meu lazer,
e correr para salvar. Só que ali eu tinha que ficar numa porta. E aquelas pessoas começaram a entrar. E eles estavam atacando aquelas crianças. E ali eu tinha que ficar naquela porta, parado. E todas as facas que iam para aquelas crianças vinham para mim. Tudo vinha para mim. Tudo vinha para mim. E foi nesse momento que a gente decidiu que eu tinha que fazer algo mais. Sofrer ainda mais. E ali a gente abriu um dia a mais para ele estar naquela casa, né? E até o ano passado ninguém ali era batizado. Hoje falta uma pessoa, 2 pessoas para o batismo. Uma vai se batizar agora. E o Carlos está aí, a Cláudia está aí. Hoje já estão ali, ó, servindo, trabalhando. A Lucimara também está trabalhando. Já estão servindo. Essa é a causa que Jesus ele chama você para fazer parte. E aí Deus, através da Casa de Paz, do evangelismo, conheci o Carlos, ele me abençoou muito. Ele sabe que me abençoou muito. Ele nem me falou isso, mas eu tenho consciência do tanto que ele me abençoou naquele trabalho ali, né? Financeiramente. E Deus ele tem sido fiel na minha vida, na minha casa, na minha família. Vai abençoar mais. E ali você vê alguém cantando, louvando a Deus. E você viu aquela pessoa recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregando. E depois você vê descer nas águas. Vale a pena ou não vale servir a Deus, irmão? Vale a pena. Então esse é o chamado que Deus tem para você. Sirva ao Senhor. A crise é um momento para você resgatar a sua fé. É um momento para Deus resgatar o seu ministério. Talvez você estava querendo desistir do seu ministério. Talvez você estava querendo desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas eu falo para você hoje: volte. Reafirme a sua fé. Lute até o final. Porque se existe uma luta nessa vida que vale a pena, é o bom combate de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ore ao Senhor. Tempos de crise é o lugar de reencontrar com a fé. Peça para Deus. Se existe algum lugar que está vazando, se tem alguma goteira na sua vida, peça para Deus te mostrar. Deixa Ele reavivar a sua vida. Deixa Ele reavivar a sua fé. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Deus te chamou. Deus chamou você. Senhor, aviva o ministério aqui, Deus. Aviva o ministério aqui, Deus. Aviva a fé. Aviva o chamado, Deus. Aviva, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus. Venha, Senhor, derramar a Tua porção sobre cada um aqui, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toma o coração em Tuas mãos e fortaleça. Em nome de Jesus, Pai. Vamos louvar ao Senhor. Se você precisa receber uma oração, se a palavra em algum momento tocou e você precisa de algo novo, de uma mudança, ou quer tomar uma atitude, uma postura, você vem aqui à frente. Enquanto nós louvamos, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Amém.
Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria. Deixa Deus usar você para pregar a palavra. Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Peça para Deus: Senhor, prepare pessoas para eu compartilhar a palavra, para eu falar do amor de Deus. O mundo precisa ouvir de Jesus. As pessoas precisam de Deus. Seja você esse instrumento. A nossa caminhada aqui é para ir nesse mundo. A gente encerra nosso culto aqui, mas o nosso culto continua na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso compartilhar com nossos amigos. O nosso culto continua. A nossa vida é para adorar a Deus, é para glorificar a Deus. Então não esqueça, o seu culto não acaba aqui. Continue cultuando ao Senhor, continue adorando ao Senhor. Foi para isso que nós nascemos, que você nasceu. Tá bom? Estenda a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo.